tudo bem com vocês? Eu sou a Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje nós vamos aprender o modelo de barrado em crochê para panos de prato, motivo de corações. Eu fiz ele na cor branca, vou mostrar para vocês agora. Então, pessoal, vamos para as informações. Aqui eu fiz um barrado com 3 motivos de corações. Eu fiquei aqui com um total de 19 carreiras. O meu pano, pessoal, ele é um tamanho de 45 por 70. A medida do meu barrado ficou aqui de 11 centímetros, com uma linha de Tex 151 100% algodão. Pessoal, para executar este barrado, ele é múltiplo de 20 mais 1. Então, eu fiz 20 caseados para um coração, mais 20 e mais 20 e 1 no final, para as extremidades ficarem iguais. Então, multiplicando aí, 20 vezes 3 ou 3 vezes 20 dá 60 caseados, mais 1 que eu preciso, 61 caseados, para fazer aqui no pano tamanho 45 por 70. Tá, pessoal? Então, essas seriam as informações do barradinho de hoje, referente ao caseado. Eu sempre faço com 2 correntinhas de separação pelo lado direito do pano. Procurem dar espaçamento aqui nos caseados, tá? Não é para repuxar, pessoal. Dá um espaço bom aí para quando você terminar o seu barrado, ele ficar assim estabilizado, tá bom? Então, essas seriam as informações. E se você já gostou, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ative o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. E aqui abaixo do vídeo, no box de informações, onde a gente faz a descrição aqui do trabalho, lá eu vou deixar a relação do material e vou deixar outras quantidades de caseado para você poder adaptar nos seus trabalhos aí, tá? Para fazer em pano de prato, em toalha de banho. Então, eu vou deixar outras quantidades aqui já relacionadas. Aí, você vai fazer o seu caseado com a quantidade que eu já deixei e vai seguir a aula normalmente, tá bom? Gente, então, essas seriam as informações que eu teria que passar para vocês. Agora eu vou organizar a mesa e nós vamos começar a fazer este lindo trabalho de hoje. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. O meu caseado é separado por 2 correntinhas. Aqui vamos subir 3 correntes. Vamos fazer o nosso cantinho de borda com mais 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base. 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Então, nós vamos fazer uma carreira aqui toda de quadradinho vazio, cada quadrado separado por 2 correntes. E o último caseado lá do outro lado do pano, nós também temos que colocar os 4 pontos altos. A primeira carreira, então, de quadradinhos vazio. No último caseado, eu coloquei 4 pontos altos. E a próxima carreira de número 2, subam 3 correntes, virem o pano. E nós vamos novamente fazer os mais 3 pontos altos aqui. E vamos repetir todos os quadradinhos de base. Então, são 2 carreiras aí, com os cantos, né, de 4 pontos alto. E depois a gente vai fazendo 2 correntes e um ponto alto, para a gente poder fechar o quadrado vazio. Repetir aqui a carreira igual, né, aqui a primeira fase aqui que nós fizemos, ó. Então, é só fazer assim até o final e os 4 pontos altos lá também. Então, pessoal, eu terminei a segunda carreira de quadradinhos vazio, no final 4 pontos altos.
Para a terceira carreira, já fiz as 3 correntes, virei o pano. Já fiz aqui, ó, um total de 4 pontos altos e adiantei 3 quadrados vazios. Cada quadradinho aí separado por 2 correntes. Agora, nós vamos precisar usar 4 quadradinhos aqui de base para distribuirmos 13 pontos altos. Então, dentro de cada quadradinho aqui, olha, eu coloco somente 2 pontos altos e um na base. Fiquei aqui, pessoal, com os 13 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 5 quadrados vazios, ó, 2 correntes e ponto alto. Fiz aqui, olha, 5 quadradinhos vazios. Agora, nós vamos repetir 13 pontos altos novamente. Então, sempre dentro do quadrado, olha, 2 pontos altos e um na base. Novamente, vamos utilizar 4 quadrados de base. Então, vão colocando, né, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base, assim, do jeito que eu estou demonstrando. Então, pessoal, aqui já está marcado um coração, olha. Então, aqui vai dar um desenho de coração. No intervalo aqui, olha, de um coração para o outro, vamos fazer 7 quadrados vazios, 7. Então, 2 correntes e ponto alto, 2 correntes, ponto alto por 7 vezes. Depois que você terminar de fazer os 7 quadradinhos vazio, aí você vai fazer a repetição aqui da marcação do coração. Aí vamos fazer 13 pontos alto, aqui 5 quadrados vazio e 13 pontos alto no próximo coração. O meu aqui vão dar 3 desenhos, tá, pessoal? Então, é só ir seguir fazendo assim, eu já mostro para vocês. Então, eu terminei aqui a terceira carreira, no começo 4 pontos altos, 3 quadrados vazio e aqui 13 pontos altos. 5 quadrados vazio e 13 pontos altos. Então, aqui é um coração, aqui na divisão são 7 pontos altos, e aqui, olha, eu estou repetindo de novo os 13 pontos altos, e aqui, ó, é o coração novamente, tá? Aqui é a divisão 7 quadrados vazio, aqui é o coração, e no finalzinho aqui, depois dos 13 pontos altos, eu fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na quarta carreira, já façam as 3 correntes, virem o trabalho e já façam o cantinho de borda, total de 4 pontos altos. E aqui, pessoal, eu repeti somente 2 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Agora, aqui, olha, nós vamos preencher este primeiro quadradinho aqui com 2 pontos altos. Aqui o primeiro ponto, o segundo ponto. Vamos completar todos esses pontos de base e preencher este próximo quadradinho aqui também com 2 pontos altos e um na base. Vamos ficar com 19 pontos altos. Então, vamos fazendo aí. Pessoal, então aqui na carreira de número 4, começamos com 4 pontos altos, 2 quadrados vazios. Aqui eu tenho um total de 19 pontos altos. O que que acontece aqui? Nós vamos colocar 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, olha, 2 pontos altos aqui. Completamos todos os pontos de base e no próximo quadradinho também, ó, coloquei 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Na divisão aqui do coração mesmo, né, entre as pontas aqui, eu fiquei com 3 quadrados vazios e aqui eu repeti os 19 pontos altos. Aqui sim, ó, que tem 5 quadrados vazios, é a separação de um desenho para o outro. E aqui eu fui repetindo novamente, pessoal, olha, os 19 pontos altos, 3 quadrados vazios, 19 pontos altos, aqui, olha, é a divisão 5 quadrados vazios, e aqui eu repeti o coração novamente. E no finalzinho aqui, 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, que já vai ser a de número 5, façam as 3 correntes, virem o pano. E adiantei aqui 4 pontos altos e um quadrado vazio separado por 2 correntes. Pessoal, como os desenhos aqui tem muita repetição de ponto alto, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar um pouquinho o primeiro desenho com vocês e na volta eu mostro explicando o restante, tá? Porque é muita repetição se eu for ficar fazendo junto com vocês aqui. Então, é só prestar atenção na colocação dos pontos e você vai conseguir fazer o seu.
Igual, por exemplo, a partir daqui agora, eu vou ter que colocar 10 pontos altos. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer somente 2 pontos altos aqui, para preencher junto com vocês. 2 pontos altos, e vou completar aqui, ó, todos os pontos de base, que são 10. Olha, então aqui eu fiz os 10 pontos altos, agora eu tenho que fazer 2 quadrados vazios. Então, ó, são 2 correntes, vai contar 1, 2, 3... Põe um ponto alto, 2 correntes, conta aqui, ó, 1, 2, 3, põe um ponto alto. E agora, do lado oposto aqui, nós vamos ter que fazer 10 pontos altos também. Aqui, olha, completa 2 pontos altos dentro do quadrado e 1 na base. Então, aqui nós ficamos com 10 pontos altos. Agora, aqui, pessoal, ó, vamos fazer um quadrado vazio. E aqui, deste lado oposto aqui, da partezinha mesmo do coração, vocês vão repetir esta sequência. Aqui nós vamos ficar apenas com 3 quadrados vazios, e a partir daqui, ó, já vai ser repetição de novo deste primeiro coração que nós estamos aprendendo aqui. Eu vou fazer o meu por completo e já mostro. A quinta carreira, então, começamos com 4 pontos altos, um quadrado vazio, 10 pontos altos. Fizemos aqui 2 quadrados vazios, 10 pontos altos. Como eu havia falado, aqui um quadrado vazio, e aqui já era 10 pontos altos, igual nós fizemos aqui, ó, no primeiro exemplo. 2 quadrados vazios, igual fizemos aqui, e do lado oposto aqui também 10 pontos altos, tá? Aqui é a divisão 3 quadrados vazio, então aqui, pessoal, ó, já é repetição do segundo coração, igual o primeiro, tá? Ó, é só olhar direitinho a colocação dos pontos, aqui eu repeti. 3 quadrados vazios da divisão, e aqui o último coração. Aqui depois dos 10 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos, igual lá no início. Para a próxima carreira, que vai ser de número 6, já fiz as 3 correntes, virei o trabalho, já fiz aí mais 3 pontos altos, adiantei um quadrado vazio, e aqui, pessoal, eu tenho 7 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base eu fiz aqui. Agora, vamos ficar aí com um total de 4 quadrados vazios. Então, façam 2 correntes, aqui, ó, terceiro ponto de base, coloca um ponto alto, 2 correntes, e aqui a gente faz os quadradinhos, que vão ser 4. Aqui, 2 correntes, e o último quadradinho faz 2 correntes, e conta aqui, ó, terceiro ponto de base, aí põe aqui um ponto alto. Agora, nós vamos fazer aqui 10 pontos altos. Então, vamos preencher todos esses pontos de base. Este quadrado coloca 2 pontos altos e 1 na base. Então, aqui, ó, já vou para o segundo ponto alto. Olha, fiz aqui os 10 pontos altos. Gente, tá tão frio hoje aqui que minha mão tá até dura. Tô meio com dificuldade de fazer crochê hoje. Agora, gente, vamos fazer 2 correntes. Toda hora, não sei se vocês repararam, eu tô deixando escapar a linha aqui da agulha, porque tá bem frio. Fiz aqui um quadradinho, agora eu vou preencher aqui mais 3 pontos altos no total. E vamos fazer agora de novo 4 quadrados vazios. Aqui, ó, terceiro ponto de base faz um ponto alto, 2 correntes, aí vai fechando os quadrados. 2 correntinhas, aqui eu vou contar o terceiro ponto de base, põe o ponto alto, e aqui nós vamos ficar com 7 pontos altos. E aqui repitam os 3 quadradinhos, ó, 2 correntes, ponto alto, só repetir aqui os quadrados de base. Olha, pessoal, então aqui, depois que eu fiz os 3 quadrados vazios, olha, aqui no comecinho do coração eu repeti os 7 pontos altos, 4 quadrados vazios, aqui 10 pontos altos, aqui um quadrado vazio, 4 pontos altos, 4 quadrados vazios, e aqui 7 pontos altos. Então, o coração aqui é igualzinho aqui ao segundo, é só olhar a explicação e fazer. Aqui as 3 correntes, e aqui o terceiro coração. No finalzinho aqui, depois dos 7 pontos altos, eu fiquei com um quadrado vazio e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, virei aqui o meu trabalho. E já fiz, pessoal, o cantinho de borda, que são um total de 4 pontos altos aqui. Repeti um quadrado vazio,
duas correntes aqui de separação, fiz de novo aqui, ó, 7 pontos altos no total, e aqui eu repeti 1, 2, 3, os 4 quadradinhos vazios, só que aqui eu preciso de 5. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 correntes, e terceiro ponto de base aqui eu já fecho um ponto alto. E aqui eu coloco 2 pontos altos dentro do quadrado de base e vou completar aqui até ficar com 10. Aqui eu já tenho 4 pontos. Já fiz aqui, então, meus 10 pontos altos. Agora, eu preciso fazer aqui também 5 quadrados vazios, ó. Então, 2 correntes. Aqui eu fecho um ponto alto para ficar um quadradinho. E completem aqui até dar 5 quadradinhos. E também já façam aqui os 7 pontos altos de repetição. Então, aqui a gente fez os 5 quadrados vazios, eu pedi para repetir os 7 pontos altos. Aqui na divisão, pessoal, continuamos com os 3 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. E a partir daqui, ó, 7 pontos altos, já é o começo aqui do coração, que vai ser repetição. Aqui os 7 pontos altos, 5 quadrados vazios, aqui 10 pontos altos, 5 quadrados vazios e 7 pontos altos. E aqui já é novamente a divisão do coração. Então, assim eu fui fazendo até o final. Aqui, depois dos 7 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Para a 8ª carreira agora, já fiz as 3 correntes, acabei de virar o trabalho aqui. Já fiz, pessoal, o cantinho de borda, né, que são um total de 4 pontos altos, um quadrado vazio. E aqui eu repeti os 7 pontos altos, só que aqui a gente tem que ficar com 10. Então, eu coloco só mais 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho e um na base. Assim, ó. Aí, agora eu faço 2 correntes, vou fazer aqui 3 quadrados vazios, 2 correntes ponto alto. Depois dos 3 quadrados prontos, aqui eu vou preencher com 2 pontos altos. E vou fazer aqui, contando com esses 3 pontos prontos, um total de 10 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 4. Já fiz os 10 pontos altos aqui. Vou fazer agora 2 correntes para fechar um quadrado vazio. E aqui eu coloco 2 pontos altos, um na base. E vou fazer 3 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Agora, aqui eu vou fazer 2 pontos altos dentro do quadradinho e vou preencher todos os pontos de base. Aqui vai dar um total de 10 pontos altos. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz aqui os 10 pontos altos, eu trabalhei aqui os 3 quadradinhos vazios. Aqui, ó, 10 pontos altos, que é repetição aqui, ó, do começo do coração, 3 quadrados vazio, aqui 10 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, 3 quadrados vazio, e aqui 10 pontos alto, que é a repetição do coração que nós aprendemos. Aqui é um intervalo, e aqui eu repeti todos os pontos no terceiro coração. Aqui, depois dos 10 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto. Agora, nós vamos para a carreira de número 9, já façam as 3 correntes, virem o pano. Aqui eu já fiz, pessoal, o cantinho de borda com um total de 4 pontos alto e fiz apenas um quadradinho vazio. Só que nós vamos precisar de mais um quadrado aqui, aí façam as 2 correntes e contem o terceiro aqui ponto de base. Olha, o terceiro ponto de base e já fecha aqui um ponto alto. Agora, vamos completar todos esses pontos de base, colocar 2 pontos altos dentro deste quadrado e um na base. Vamos ficar aqui com 10 pontos altos. Olha, pessoal, aqui eu fiz os 10 pontos altos e também adiantei um quadradinho vazio. Aqui são 2 correntes de separação. Aqui eu vou preencher 2 pontos altos, completar todos esses pontos de base. E aqui do lado oposto também, ó, vou colocar 2 pontos altos e um ponto aqui no ponto de base. Então, ficamos aqui com 10 pontos altos. Agora, aqui, pessoal, vamos fazer mais um quadradinho vazio, ó, 2 correntes, conta o terceiro aqui ponto de base e coloco um ponto alto. Então, vamos completar todos esses pontos de base agora aqui, até a gente ficar
com 10 pontos altos, tá? Inclusive, vamos fazer aqui o último quadradinho de base também. Fiz aqui, olha, 10 pontos altos, conforme orientado para vocês. O último quadradinho aqui também preenchia com 2 pontos altos e um na base. Aqui 2 correntes, estamos dentro do coração ainda. Faz mais um quadradinho vazio. Então, estamos assim. Agora, aqui, nós vamos fazer pontos altos, olha, 2 aqui dentro do quadrado. E vamos completar aqui até ficarmos com um total de 10 pontos altos. Aqui eu já tenho 3 pontos, vou completar aqui até ficar com 10. Então, aqui, pessoal, olha, eu já fiz os 10 pontos altos, conforme eu expliquei no bloco anterior. Aqui eu fiz 2 correntes, aqui no terceiro ponto de base, fechei um quadrado vazio. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos aqui no intervalo entre um desenho e outro. Aqui, ó, neste quadradinho já começa esta situação aqui, ó. 2 correntes, no terceiro ponto de base eu fechei um ponto alto, já fiz aqui um total de 10 pontos altos, conforme eu expliquei no bloco anterior. Aqui eu fiquei com um quadrado vazio, aqui 10 pontos altos, um quadrado vazio, aqui 10 pontos altos, um quadrado vazio, aqui 10 pontos altos, e no intervalo aqui, ó, foram 5 quadradinhos vazios. Então, assim, eu fui fazendo, ó, o terceiro coração, colocando os pontos, conforme eu expliquei para vocês. Chegando aqui no final, depois dos 10 pontos altos, 2 correntes, aqui eu fechei um quadrado vazio no terceiro ponto de base, fechei o segundo quadradinho e completei aqui o restante dos pontos, ficamos com 4 aqui no canto de borda. E para a próxima carreira, eu já subi as 3 correntes, virei o meu pano, já fiz mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda, e aqui eu adiantei mais 2 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Só que aqui eu preciso de mais um quadradinho, então façam, ó, 2 correntes e vai contar 1, 2, 3, põe um ponto alto. Então, aqui na carreira de número 10, estamos assim. Vamos fazer agora um total de 10 pontos altos. Completem todos esses pontos de base, 2 aqui dentro e 1 aqui no ponto de base. Aqui eu já vou fazer o meu segundo ponto alto. Então, aqui eu fiquei com os 10 pontos altos, vou fazer 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, aqui eu ponho um ponto alto de base. Aqui eu vou colocar um total de 4 pontos altos, aqui eu já tenho 3, mais um aqui, 4, 2 correntes. E no terceiro ponto de base aqui, fecho um ponto alto, 2 correntes, faço outro ponto alto, 2 correntes, aqui eu vou contar 1, 2, 3, ponho um ponto alto e agora eu faço aqui todos esses pontos de base, coloco 2 pontos altos aqui dentro na base e vamos ficar aqui com 10 pontos altos. Aqui eu já tenho 2. Terminei os 10 pontos altos, faço 2 correntes, vou contar aqui terceiro ponto de base, vou fechar um ponto alto, vou completar mais 3 aqui para totalizar 4. Assim, aqui é o último ponto. Agora, vamos fazer 2 correntes e aqui eu fecho um ponto alto. Então, olha, a carreira de número 10 está ficando assim. Agora, pessoal, nós vamos fazer 7 quadrados vazios, tá? O sétimo quadradinho vazio vai dar aqui, ó, fechamento no terceiro ponto de base, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sétimo quadrado vai dar igual aqui, ó. Vocês façam as 2 correntes e fechem no terceiro ponto de base. Então, aqui, pessoal, depois dos 7 quadradinhos vazios que eu orientei para vocês fazerem, ó, aqui já começa a repetição, ó, dos 10 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, aqui 10 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Aqui, ó, eu repito 7 quadradinhos vazios. E o terceiro coraçãozinho, ó, eu fiz da mesma maneira. Aqui no final, depois dos 4 pontos altos, eu fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Pessoal, sempre quando tiver essa situação de pontos de base, façam 2 correntes e contem 1, 2, 3 e coloco o ponto alto, tá? Para fechar um quadrado vazio. Aqui, olha, aqui é a mesma coisa, tá?
Então, para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, virei o trabalho, já fiz aí mais 3 pontos altos, que é o canto de borda, né, com as 3 correntes. Adiantei aqui, pessoal, 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Só que aqui eu preciso de mais um quadradinho, então 2 correntes. E aqui no terceiro ponto de base eu faço um ponto alto. Então, ficamos assim na carreira de número 11. Agora aqui vamos fazer 2 pontos altos aqui dentro deste quadrado. E vamos completar ponto alto sobre ponto alto até ficarmos com 10 pontos no total. Já fiz aqui 10 pontos altos, agora vamos fazer 5 quadrados vazios, ó, 2 correntes. Aqui no terceiro ponto de base, fecha um ponto alto. E assim vamos fazendo os quadradinhos. Aqui, 2 correntes, vou fechar meu 5º quadrado vazio. Assim, agora nós vamos preencher aqui, ó, com 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, e vamos fazendo ponto alto sobre ponto alto até ficarmos com um total de 10 pontos altos novamente. Então, pessoal, estamos ficando assim com a nossa carreira. Agora aqui façam 2 correntes ponto alto, ó, terceiro ponto de base, põe o ponto alto, 2 correntes ponto alto, vamos fazer 9 quadrados vazio. Aqui eu tinha feito os 10 pontos alto, orientei a fazer 9 quadrados vazio. Então, aqui o primeiro quadradinho foram 2 correntes, terceiro ponto de base, fechou um ponto alto. Aí fui fazendo os quadradinhos. E o 9º quadrado aqui, ó, é igual este início aqui, ó, 2 correntes. E aqui, ó, no terceiro ponto de base, já fechei um ponto alto. Então, aqui eu fiz 10 pontos alto, 5 quadrados vazio, 10 pontos alto e aqui 9 quadradinhos vazio, tá? O terceiro coração também eu fiz a mesma coisa. Aqui no finalzinho, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, fechei o ponto alto. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 quadrados vazio, 4 pontos altos. Para a carreira agora de número 12, já fiz as 3 correntes, virei aqui o trabalho e já fiz aí o cantinho de borda, que são um total de 4 pontos altos, e adiantei 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. O próximo quadradinho aqui de base, ó, nós vamos preencher com 2 pontos altos dentro dele e um na base. 2 correntes, vai contar 1, 2, 3, fecha aqui um ponto alto, e a partir desse ponto em diante, vamos completar todos esses pontos de base, colocar 2 aqui dentro e um na base, vamos ficar com 10 pontos altos. Já fiz aqui os 10 pontos altos, agora vamos fazer 3 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. O próximo quadrado, a gente preenche com 2 pontos altos dentro e um na base. Então, por enquanto, tá ficando assim, ó, o comecinho da carreira. Agora, a gente faz um quadrado vazio, 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha aqui um ponto alto. E vamos completar todos esses pontos, colocar 2 pontos aqui dentro e um na base. Vamos ficar aqui com 10 pontos altos também. Então, aqui na carreira de número 12, depois que eu fiz os 10 pontos altos, eu fiquei aqui com 3, 6, 7 quadrados vazio. Depois desses 7 quadradinhos vazio de intervalo, aqui, pessoal, já fica, ó, a repetição do nosso segundo coração, ó, 4 pontos altos, um quadrado vazio. Aqui 10 pontos altos, 3 quadrados vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio e aqui 10 pontos altos. Aqui são já a repetição dos 7 quadradinhos vazios e aqui, olha, eu fui repetindo tudo que nós aprendemos no bloco anterior nos demais corações. Aqui, depois dos 10 pontos altos, eu fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já fiz as 3 correntes, virei aqui o trabalho, já fiz o meu canto de borda, que são os 4 pontos altos, e adiantei apenas 2 quadrados vazios.
Agora, aqui já é a carreira de número 13, nós vamos ter que preencher este quadradinho aqui com 2 pontos altos dentro e um na base, e vamos fazendo até dar 10 pontos altos. Aqui eu já tenho 5 pontos. Façam agora 2 correntes, ó, e aqui fecha um ponto alto. Então, eu já fiz ali os 10 pontos altos, igual orientei. Este quadradinho aqui também, ó, vamos colocar 2 pontos altos dentro dele. Vamos completar todos esses pontos de base. E aqui nós vamos colocar mais 2 pontos altos dentro do quadrado, na base também. Aqui nós temos 10 pontos altos. Vamos fazer agora um quadrado vazio. Fecha aqui, ó, um ponto alto. Também aqui, pessoal, olha, 10 pontos altos vamos ter que ficar, tá? Sempre 2 pontos altos dentro do quadrado e vai completando os pontinhos aqui até dar 10 pontos altos. Aqui os 10 pontos altos já estão prontos. Aqui vamos fazer um quadrado vazio, 2 correntes, aqui fecha um ponto alto. E aqui é a mesma situação, temos que ter 10 pontos altos, 2 dentro do quadrado, completa todos esses pontos. O quadradinho aqui do lado oposto, coloquem 2 pontos altos dentro e um aqui na base. Olha, então ficamos assim, com a sequência aí da carreira de número 13. Agora vamos fazer 5 quadrados vazios e comecem a repetir toda essa sequência aqui novamente. Terminei, pessoal, a 13ª carreira aqui, conforme eu orientei, para fazer 5 quadradinhos vazios. Aqui já são os 10 pontos altos, que é o começo aqui do primeiro coração, um quadrado vazio, 10 pontos altos, um quadrado vazio, 10 pontos altos aqui, um quadrado vazio e mais 10 pontos altos. Aqui já são 5 quadrados vazios, igual aqui no intervalo. E o terceiro coração eu fiz igualzinho, eu expliquei para vocês. Depois dos 10 pontos altos, 2 quadrados vazios, 4 pontos altos. E para a próxima carreira, já subam as 3 correntes, virem o pano. Façam aí o cantinho de borda, né, que são os 4 pontos altos. E aqui eu fiz, deixa eu só fechar aqui, um quadradinho vazio, apenas. O próximo quadrado de base aqui, vou colocar 2 pontos altos dentro. E o restante dos pontos aqui, a gente vai fazendo até ficar com 10 pontos altos. Depois dos 10 pontos altos, vamos fazer 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto, 2 correntes, e aqui no terceiro ponto de base, mais um ponto alto. Então, ficamos com 3 quadrados vazios. Agora, nós vamos fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Vamos preencher este quadradinho de base com 2 pontos altos. Vamos colocando o restante dos pontos aqui até dar 16 pontos altos. Já fiz aqui, pessoal, olha, os 16 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, um quadrado vazio, 2 correntes, fecho aqui no terceiro ponto de base. E vou fazer mais um quadradinho vazio aqui, sempre 2 correntes. E aqui eu vou contar, ó, para fechar o terceiro quadrado. Então, estamos assim. A partir daqui agora, completem todos os pontos, preencham 2 pontos aqui dentro e um na base. Vamos ficar com 10 pontos altos. Depois que eu terminei os 10 pontos altos, eu fiz 3 quadrados vazios, que é a divisão de um desenho para o outro. E a partir daqui, ó, 10 pontos altos já é repetição do início do primeiro coração que eu expliquei. Aí vem os 3 quadrados vazios, depois 16 pontos altos, 3 quadrados vazios e aqui 10 pontos altos. E novamente aqui, 3 quadrados de separação e aqui, ó, de novo eu repeti 10 pontos altos, 3 quadrados vazios, 16 pontos altos, 3 quadrados vazios e 10 pontos altos. E no final aqui fiquei apenas com um quadrado vazio e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, agora a gente vai virar o pano, vai fazer o cantinho de borda com as 3 correntes e mais 3 pontos altos.
Agora aqui, pessoal, somando já com um cantinho de borda, colocando aqui, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui na base, a gente já tem 7 pontos alto aqui. Então, a gente vai trabalhar agora ponto alto sobre ponto alto até a gente ficar com 13 pontos alto no total. Então, aqui eu já tenho 7 pontos. Já fiz aqui os meus 13 pontos alto, agora a gente vai fazer 5 quadrados vazios, 2 correntes ponto alto, e vai fazendo os quadradinhos agora. O meu quinto quadrado, 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, aí eu ponho um ponto alto, vou completar aqui ponto alto sobre ponto alto até chegar a 10 pontos alto aí no total. Já fiz os meus 10 pontos alto, agora vou fazer mais 5 quadrados vazio, 2 correntes e ponto alto. 2 correntes, conto 1, 2, 3, aqui eu vou fechar o meu quinto quadrado vazio, ó, então ele tá ficando assim. Agora, gente, nós vamos fazer aí um total de 22 pontos altos. Então, aqui, olha, nós vamos pôr ponto alto sobre ponto alto. Aqui na divisão, né, em cima dos quadradinhos de base, coloquem apenas 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, aqui, olha, eu acabei de fazer o terceiro quadradinho, cada quadrado 2 pontos altos dentro e um na base. Então, agora aqui, pessoal, é só você ir continuando a colocar ponto alto sobre ponto alto, até ficarmos com 22 pontos altos. Já fiz aqui, ó, meus 22 pontos altos, então, ele pegou aqui, ó, do laço aqui, que o coração dá tipo um entrelaço, né? Daqui ele vai encontrar com o outro, então, 22 pontos alto aí que eu fiz. Agora, pessoal, é só fazer 5 quadrados vazio. Aqui terminei os 22 pontos alto e repeti aqui os 5 quadrados vazio. Pessoal, só para vocês entenderem aqui, ó, esta parte, ó, aqui o início é metade, ó, disso aqui, ó, é como se fosse isso aqui, tá? Que nós estamos fazendo. Então, aqui tem 13 pontos altos, aqui tem 22 pontos altos, porque ele tá inteiro, e aqui é metade. Então, depois, ó, aqui que eu falo para repetir os 5 quadrados vazios, são esse aqui, esses 5 quadradinhos vazios, aqui 10 pontos altos, 5 quadrados vazios novamente, e aqui, ó, eu coloquei os 22 pontos altos de novo. 5 quadrados vazio, 10 pontos altos, 5 quadrados vazio, e aqui, olha, a gente termina com os 13 pontos altos também, igualzinho lá no início que a gente aprendeu a colocar, colocamos aqui no final também, certo? E para a próxima carreira, que já vai ser a de número 16, eu já fiz as 3 correntes, virei o pano. Aqui, pessoal, eu dei uma adiantada um pouquinho, tá, no trabalho. Então, aqui agora eu fiquei só somando com os cantinhos de borda aqui, ó, só 10 pontos altos. Eu tenho 10 pontos altos aqui, aí depois eu fiz 2 correntes, terceiro ponto de base, fechei um quadrado vazio, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vazios eu fiz até agora, só que aqui eu preciso de mais um quadradinho, que vai dar 7 aí no total. Então, façam, ó, 2 correntes e contem aqui, ó, o terceiro ponto de base e coloca aqui um ponto alto para fechar um quadrado vazio, assim, ó. Agora, aqui a gente tem que fazer a pontinha do coração, que são um total de 4 pontos altos. Aqui eu já vou fazer o terceiro ponto e aqui o quarto ponto. Agora, aqui, ó, faz 2 correntes ponto alto, do lado oposto vamos ficar com um total de 8 quadrados vazio. Então, vou fazendo aí, ó, 2 correntes ponto alto. Até aqui eu fiquei com 6 quadrados vazio, ó, faço 2 correntes, conto aqui o terceiro ponto de base, fecho o sétimo quadradinho, 2 correntes, terceiro ponto de base, fechei o oitavo quadradinho, ó. Então, a gente fica assim com o trabalho.
Agora, aqui, vamos colocar um total de 10 pontos altos. Aqui eu já tenho 2. Olha, fiz aqui os 10 pontos altos. Agora, aqui, eu vou fazer 2 correntes. Terceiro, 1, 2, 3. Terceiro ponto de base, já fecha um ponto alto. 2 correntes. Aqui, o terceiro ponto de base, fecha um ponto alto. Então, vamos fazendo quadradinhos vazios. Deixa eu só arrumar esse ponto que não pegou em cima do ponto, ó. Opa. Tá, então, agora, vão fazendo 2 correntes ponto alto. 2 correntes aqui, ponto alto. Até agora, aqui, eu fiquei com 7 pontos quadradinho, né? 7 quadrados. Aqui, o oitavo, faço 2 correntes, terceiro ponto de base, eu já coloco um ponto alto. E aqui, a gente coloca, né, a pontinha do coração, que são os 4 pontos altos. E assim, pessoal, já é repetição. Vou abrir aqui, ó, o meu tá um pouquinho enviesado, mas daqui a pouco ele já vai começar a ficar arrumadinho. Então, olha, esta pontinha do coração é igual esta aqui, ó. Tá? Então, aqui no início, nós ficamos com 2, 4, 6, 7 quadrados vazios, 4 pontos altos. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8 quadrados vazios, 10 pontos altos. Aqui 2, 4, 6, 8 quadrados vazios, 4 pontos altos, que é a pontinha aqui do coração. Então, vão continuando fazendo assim, tá, pessoal? A repetição, ó, a partir daqui, vocês vão repetir essa sequência no último coração aqui. E eu já volto aí para mostrar o finalzinho para vocês. Então, pessoal, eu já finalizei aqui a carreira de número 16, conforme eu expliquei no bloco anterior, a colocação dos pontos. Então, eu fui fazendo assim, ó, em todos os corações, certo? Aqui no finalzinho, ó, depois dos 4 pontos altos, que é a ponta do coração, eu fiquei com 2, 4, 6, 7 quadrados vazios e 10 pontos altos, igualzinho lá no começo. Esses quadradinhos do intervalo aqui são 8, tá, pessoal? Não vamos confundir. E aqui são 4 pontos altos e aqui 10 pontos altos, né? No encontro aí dos corações. E para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, virei o trabalho, já fiz aqui, ó, só os 4 pontos altos de borda. Vamos fazer aqui 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, fecha aqui um ponto alto, 2 correntes, aqui eu fecho mais um ponto alto. Então, nós vamos fazer um total aí de 19 quadrados vazios. Então, vou fazendo 2 correntes e ponto alto. Olha, até aqui eu fiquei com 18 quadrados vazio. O 19º quadradinho vazio, vocês vão fazer 2 correntes, vão contar aqui 1, 2, 3, vão fechar um ponto alto. Aqui eu faço mais 3 pontos altos aqui no total. E depois a gente volta a fazer as 2 correntes e fechar aí os quadradinhos vazios. Olha, pessoal, então aqui no comecinho 4 pontos altos, fizemos 19 quadrados vazios e aqui na pontinha do laço, né, finalização, 4 pontos altos, mais 19 quadrados, 4 pontos altos, 19 quadrados e aqui no finalzinho 4 pontos altos, que é o canto de borda. Aqui, ó, é só colocar 2 correntes, terceiro ponto de base, fecha um ponto alto. 2 correntes, terceiro ponto de base, fechou o ponto alto, completa o restante dos pontos. Para a próxima carreira, subam as 3 correntinhas. Aqui, pessoal, nós vamos fazer o cantinho de borda, normalmente, que são os 4 pontos altos totais aí, né? As 3 correntes conta como um ponto alto. E aqui a gente coloca um ponto alto para cada ponto de base. E agora, pessoal, essa carreira vai ser toda de quadradinho vazio. Ó, 2 correntes e ponto alto sobre o ponto de base, tá? Então, é só fazer os quadradinhos vazios, ó, 2 correntes, ponto alto. Esta é a penúltima carreira. Na última carreira, vamos fazer o ponto tombadinho, tá? Então, façam assim
E lá no finalzinho também faça um cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. Finalizei, pessoal, então a carreira de número 18 com o canto aqui, colocando 4 pontos altos e o resto aqui tudo de quadradinho vazio, ó. E o último aqui foram 4 pontos altos aqui também, que é o cantinho de borda. A próxima carreira eu já subi 3 correntes, aí aqui eu fiz só mais um ponto alto. Aqui no início temos somente 2 pontos altos. E aqui a gente vai fazer 2 correntes. Nós vamos começar a trabalhar o ponto tombadinho, ó, laça a linha na agulha, entra aqui no segundo ponto, olha, 3 laçadas. 3 laçadas, tira tudo junto. De novo, ó, traz a linha pra frente, 3 laçadas, tira tudo junto. Aí, no último ponto aqui de base, eu fecho um ponto alto. 2 correntes, aqui, ó, mesma coisa, ó, no ponto que acabamos de fechar, ó, traz a linha pra frente, 3 laçadas, tira tudo junto. Eu vou fazer com 2 passadas, tá? Se vocês quiserem fazer com 3, pode fazer também, não tem problema. Olha, aqui são as 2 correntes, ó, aqui é a primeira laçada e a segunda. Neste momento que eu falo, quem quiser fazer com 3, é só fazer mais uma. Só que eu vou fazer apenas com 2. E prende aqui, ó, com um ponto alto. E assim, pessoal, esta é a última carreira. Nós vamos seguir fazendo, ó, 2 correntes, laça a linha na agulha, ó, traz o fio pra frente, 3 laçadas, tira tudo junto. Assim, ó, 3 laçadas, tira tudo junto. E aqui coloca um ponto alto para fechar o próximo ponto, né, de base que nós usamos para fazer aqui, ó, o ponto tombadinho, ó. Laça, tira tudo junto. Laça aqui, tira tudo junto. E aqui vamos fazer o ponto alto. Então, pessoal, eu vou fazer o meu aqui, próximo ali do final, eu volto pra gente terminar junto, tá? Então, este é o ponto tombadinho, é um pontinho simples, mas ele fica bonito, dá um acabamento legal aí no trabalho, pra gente poder encerrar o barradinho de hoje. Eu vou fechar mais este aqui, vou abrir aqui o cantinho só para vocês visualizarem. Olha, então ele vai ficando assim, tá? Vai ficar bem bonito, ó, bem acabadinho. Então, eu vou terminar o meu aqui, vou dar uma adiantada nessa parte e volto pra gente finalizar o canto junto. Bom, pessoal, voltei aqui então, olha, para mostrar que eu fiz o ponto tombadinho aqui por toda a extensão do barrado. Aqui no finalzinho, vou mostrar para vocês como é que a gente vai terminar. Então, olha, eu fiz um ponto alto aqui neste primeiro ponto de base. Vamos aqui agora fazer 2 correntes, laça a linha na agulha e vamos fazer aqui, ó, 3 laçadas, tira tudo junto. Esse ponto aqui chama meio ponto alto, olha. Pronto, ó, tirei as 2 vezes que eu estava fazendo. Agora aqui nós vamos fazer, pula esse segundo ponto de base, aqui no terceiro a gente faz aqui, ó, um meio ponto alto, não fecha ele, e vem no próximo aqui, ó, e faz ele também, ó, um meio ponto alto. Aí tem 3 argolinhas, tira tudo junto aqui. Assim, aí faz uma corrente, alonga a linha e já corta o fio aqui. Aí, no avesso aqui do barrado, você vai passando a linha entre os pontos, dá um nozinho e corta o resto aí do fio que sobrar. Tá, pessoal? Então, este é o barradinho que nós aprendemos hoje, é um coração que ele faz tipo uma fita, né? Entrelaçando assim um no outro. Olha, ficou bem bonito. Espero muito que vocês tenham gostado e se gostou, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da inscrição, ative o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube.
E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu trago aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.